Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Ana Beatriz e eu vou apresentar sobre o nosso projeto de extensão para Todo I. O nosso grupo ele é composto por 10 integrantes, eu, Ana Beatriz, a estudante Ana Luísa, Julie, Igor, Gabriel, Cecília, Lauane, Lucas, Bruno e Juliana. Bom, qual que era a ideia do projeto? A gente tinha que escolher alguma dúvida, pensar em uma questão que a gente acreditava que os alunos tinham alguma curiosidade de saber o porquê. Aí, o nosso grupo decidiu sobre o tema por que todo número, exceto zero, elevado a zero, ele resulta em 1. E a gente decidiu explicar isso através de um jogo de dominó das propriedades das potências. Então, os alunos eles iriam ir brincar com aquele jogo, e aí, a partir daí, eles conseguiriam ter base para entender como e o porquê que um número elevado a zero resulta em 1. Bom, aí como a gente explicaria isso na aula, fazendo atividade prática na aula? A gente dividiu ela em 3 momentos. O primeiro momento, a gente faria uma revisão das propriedades da potenciação. Então, a gente revisaria com os alunos por as seguintes propriedades. Quando a gente tem uma multiplicação de potências de base igual, a gente repetiria a base e somava os expoentes, a gente soma os expoentes. Quando a gente tem uma divisão de potências de bases iguais, repete a base e subtrai os expoentes. Quando a gente tem, por exemplo, A sobre B elevado a N, isso aqui é igual a A elevado a N e B sobre B elevado a N. Quando a gente tem uma potência elevada a menos N, isso aqui é igual à inversa dela, que é 1 sobre A elevado a N positivo. Então, troca o sinal do expoente. E quando a gente tem A elevado a N elevado a M, isso aqui é igual a base A elevado a N vezes M. Bom, aí no segundo momento da aula, a gente daria o dominó para eles jogarem. Jogaria igual jogam um dominó tradicional, só que ao invés de encaixar peças iguais, tipo 6 e 6, o que eles fariam? Teriam que achar as contas equivalentes. Então, por exemplo, a gente teria um dominó assim, em que um lado é 2 vezes 2 e o outro é 2 elevado a menos 1. Eles teriam que... Como que eles montariam esse dominó? Eles teriam que achar um dominó em que esse lado aqui seria, por exemplo, 1 sobre 2 elevado a 1, que é a resposta equivalente. E desse lado, eles teriam que, por exemplo, achar um dominó que fosse equivalente a 4. E aí, durante o decorrer do jogo, eles se familiarizando com as peças, nós, professores, iríamos intervir e auxiliar eles a fazer as operações para conseguir encaixarem as peças. Bom, aí no terceiro momento da aula, a gente proporia um desafio, em que os alunos teriam que simplificar aquela expressão utilizando as propriedades de potência que foram revisadas no começo da aula e usando a lógica que eles brincaram no dominó, no jogo do dominó, para mostrar a questão do número elevado a zero resultar em 1. Bom, então a gente resolveria junto com os alunos. Existem várias formas, existem algumas formas de resolver essa expressão aqui. Uma delas seria assim, a gente poderia fazer desse jeito. Utilizando aquela primeira propriedade em que você tem uma multiplicação de potências de bases iguais, a gente poderia fazer assim. Esse 3, ele está elevado a 1, explicando para os alunos. Ele está elevado a 1 e esse 3 está elevado a 1. Então, o que aconteceria? Ele repetiria a base e somaria os expoentes. Então, esse 3 vezes 3, ele é igual a 3 elevado a 2. Então, a gente poderia reescrever isso aqui, passo a passo, para ficar bem claro para os alunos. Então, eu escreveria 3 elevado a 2 vezes 3 elevado a menos 1. Sobre esse 3 vezes 3 também tem expoente 1 e cairia na propriedade. Então, repetiria a base e soma os expoentes.
Agora, o próximo passo seria, novamente, utilizar a propriedade de multiplicação de potências de bases iguais para chegar em 3 elevado a 3, certo? Que você repete a base e soma o expoente 2 e 1. Reescrevendo novamente, para deixar bem claro que a gente está utilizando as propriedades da potenciação que a gente revisou antes com os alunos. Então, a gente teria 3 elevado a 3 vezes 3 elevado a menos 1, sobre 3 elevado a 2. Aqui, agora a gente teria que usar a propriedade de quando a potência está elevada a um número negativo. Aí a gente perguntaria, pessoal, como que era a propriedade? Isso aqui é igual à inversa dele, 1 sobre 3 elevado a 1, certo? Então, como que ficaria aqui? A gente reescrevendo, ficaria 3 elevado a 3 sobre, aí vezes 1, que é o mesmo, sobre 3 elevado a 2, que multiplica 3, certo? Reescrevendo, 3 elevado a 3 sobre, aplicando a propriedade, bases iguais, soma os expoentes, porque é uma multiplicação. Então, 3 elevado a 3. Chegando nesse ponto aqui, a gente tomaria 2 caminhos para explicar agora para os alunos. Então, a gente faria assim, 3 elevado a 3 sobre 3 elevado a 3. Bom, aí a gente perguntaria para os alunos assim, a gente sabe que quando a gente tem um número dividido por ele mesmo, ele resulta em 1, certo? Então, fazendo passo a passo. 3 elevado a 3. 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Mesma coisa, 3 elevado a 3, 27. 27 dividido por 27, igual a 1. Então, a gente sabe que essa configuração aqui, de 3 elevado a 3 dividido por 3 elevado a 3, é igual a 1, certo? Bom, agora, resolvendo, utilizando as propriedades que a gente revisou. Isso aqui é uma divisão de potências de bases iguais. Quando cai desse jeito, a propriedade diz o quê? Que a gente repete a base e subtrai os expoentes. Então, eu vou ter 3 que subtrai 3. 3 menos 3. Isso aqui é igual a 3 elevado a 0. E 3 elevado a 0 é igual a 1, porque a gente viu que uma coisa dividida por ela mesma resulta em 1. Então, por definição da propriedade, a gente chega que 3 elevado a 0 é igual a 1. Bom, então, a proposta do nosso trabalho é com que os alunos, utilizando o dominó, brincando e entendendo as equivalências, eles consigam, na hora de resolver o desafio, eles entendam que 3 elevado a 3 dividido por 3 elevado a 3 é equivalente a 3 elevado a 0, que é igual a 1. E isso explicaria, através da propriedade de potência, que qualquer número exceto 0 elevado a 0 resulta em 1.